Obrigado, Sr. Presidente. Eu há pouco apresentei só a nossa proposta, tinha aqui algumas referências às outras propostas que queria fazer. Nomeadamente à proposta do Chega, porque eu julgo que o facto da expressão, de existir a expressão de proteção da fauna e flora pode ser limitativa. Porquê? Porque há outros seres vivos, e dou o exemplo dos fungos, que são importantes para a área alimentar ou farmacológica também, e que devem ser incluídas também aqui. E, portanto, se elas são incluídas, faz mais sentido falar na proteção da biodiversidade do que propriamente da proteção da fauna e da flora. Apenas por esta razão, em termos de correção. Sobre as propostas do Partido Socialista, elas têm muito em comum com as propostas do PSD nesta matéria. Há aqui uma dúvida que nos surge, que tem a ver com esta matéria dos transportes públicos acessíveis, tendencialmente gratuitos, porque há necessidade, já o disse aqui relativamente à água, há necessidade da preocupação do princípio do utilizador-pagador e do poluidor-pagador, porque há sempre custos económicos e ambientais associados a isso, e, portanto, há necessidade de olhar para isto desta forma e perceber como é que pode estar sem colocar isto em causa, no fundo. Porquê? O exemplo da eletricidade renovável, ela produz impactos ambientais, quer queiramos, quer não. E ela tem uma função, que é uma função de equilíbrio ambiental, no fundo, mas também tem impactos ambientais. E, portanto, isto foi para comparar, para perceberem qual é que é a nossa visão. Depois, a proposta do PS ainda fala sobre aquilo que é o respeito pela biodiversidade. Nós julgamos que faz mais sentido falar em proteção do que propriamente respeito, em termos de redação na nossa Constituição, até porque diríamos que proteger é mais forte do que propriamente respeitar. E, portanto, acho que deveria haver esta correção. Depois, sobre a proposta do LIVRE, dos 7 princípios, no fundo, eu tenho alguma dúvida, ainda que a Constituição deva ter, essencialmente, elencar aquilo que são os princípios, que se faz sentido ter estes princípios em uma listagem, no fundo, e com uma visão que algumas destes princípios não estão propriamente definidos, há alguma indefinição nos mesmos e portanto, temos aqui alguma dúvida sobre alguns e que pode causar também depois alguma dificuldade na implementação, neste caso na interpretação da própria Constituição. Depois, sobre as propostas do PCP, esta questão da democratização e a nacionalidade da fruição dos recursos naturais, que é a expressão utilizada, corremos o risco de estarmos a falar na coletivização dos recursos naturais. E pode haver aqui um conflito dos direitos da propriedade e de exploração dos recursos naturais que existe. E, portanto, penso que deve haver aqui algum cuidado sobre essa matéria. Depois, quando no número 2, na linha I, fazem referência aos resíduos sólidos urbanos e industriais, ficam de fora aqui os fluxos de resíduos, por exemplo, os de atividades agrícolas, os resíduos de construção, resíduos elétricos e eletrónicos, neste momento, como sabemos, o problema que existe com os mesmos e, portanto, na nossa entender, até pode haver aqui uma redação para esta matéria, correndo o risco, ainda assim, de estarmos a pormenorizar demasiado e entrar demasiado em matérias que devem estar fora da Constituição, porque estamos a pormenorizar demasiado e devem estar na lei depois, que não a lei fundamental. Mas ainda assim, não excluímos que possa haver aqui uma separação, um artigo em que possa falar sobre esta matéria, mas com este cuidado e com a inclusão de todos os resíduos, no fundo.
Depois, sobre as propostas do PAN, logo no título, eu diria que eu percebo, foi uma questão de ser o PAN, mas ambiente, animais e qualidade de vida, acho que fazia mais sentido tirar a palavra animais e pôr biodiversidade, por tudo o que possa incluir a biodiversidade, que não só os animais, e portanto acho que devia ser mais abrangente a proposta, sem que queira com isto estar a provocar a senhora deputada, mas para perceber a importância que ele deve ter também. Depois, ainda relativamente à proposta do PAN, eu acho que a proposta do PAN, da altura, quase que na sua proposta articulada, leva-nos a uma base que quase que funciona como um código penal da altura. Não sei se estou a fazer a interpretação correta sobre essa matéria, mas é a interpretação que fazemos porque a forma como há alguma abordagem destas matérias que devem estar na Constituição, mas que não deveremos, de alguma forma, criar um desequilíbrio que possa funcionar para que, no fundo, exista um conflito social sobre algumas matérias que estão previstas na Constituição. E, portanto, acho que há aqui algum fundamentalismo em algumas matérias e que devem ser revistas para permitir que não haja uma interpretação errada sobre aquilo que existe na Constituição portuguesa e que nós devemos ter, não fundamentalista, mas com uma perspectiva de defender os princípios fundamentais que queremos para o nosso país.